Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas páginas O Patriota, todas elas estão descritas aqui abaixo deste vídeo. Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira para fazer um registro de a palavra de um desembargador contra as arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, que todos nós conhecemos. Muito importante essa mensagem do desembargador e nós vamos passar aqui para os nossos amigos e na sequência nós vamos fazer um comentário. Vou pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no canal, seguir todas as nossas redes sociais citadas abaixo do vídeo. Vamos aqui para a palavra do desembargador William Douglas. Vamos ver o que ele tem a dizer, inclusive o que foi dito lá na Câmara dos Deputados. Vamos lá, pessoal. Muito importante esse vídeo aqui. Os senhores estão deixando os juízes calarem os seus eleitores. Os senhores não estão dispondo do que é seu, logo não podem abrir mão. Os senhores estão deixando os seus eleitores serem calados. Os eleitores do Renato, pretos e pobres, os eleitores do Nicolas, que querem ter a sua mulher mais segura nos banheiros. Esses não podem ser calados. Senhores, eu sou juiz, eu sou magistrado há 30 anos. Nós não temos um único voto. Como é que eu sem voto, aliás, como que 513 deputados, 81 senadores passam um tempo danado aqui fazendo acordo, organizando uma lei para sair uma lei que contempla todos, e a gente sabe como é difícil, com uma representação bastante razoável da sociedade, um único ministro em decisão monocrática vale mais do que todos os senhores. Eu não quero viver num país onde quem manda mais é quem não tem voto. Está aí. O que ele disse aí, além de ter toda a razão, precisa ser entendido da seguinte forma. Nós sempre falamos aqui neste canal, e vamos continuar dizendo, que o que levou os brasileiros à tal radicalização que a esquerda diz, foi exatamente a inércia do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. As pessoas, quando saem às ruas, meus caros amigos, para se manifestar contra atos do governo, a favor de pautas, é o claro sinal de que aqueles que foram eleitos não estão representando o povo. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Se eu cumpro a minha parte do contrato social, que é o quê? Marca-se eleições. No Brasil é obrigatório o voto. Eu vou e voto. Elejo o meu representante. A minha tarefa, em tese, em regra, deveria acabar ali. E por que isso? Porque a Constituição brasileira é clara no seu artigo 1º e parágrafo único. Todo poder emana do povo, que será exercido por meio de seus representantes eleitos. Então, a partir do momento que eu elegi meu representante, ele tem o mandato para falar por mim, ele tem que tomar as medidas necessárias de acordo com os interesses nacionais, mas principalmente com os interesses do seu eleitorado. Quando isso não acontece, há a quebra do contrato social. Por quê? Porque eu já fiz a minha parte e tenho que sair às ruas para dizer o que eu quero. Olha que absurdo. Quando deveria bastar apenas contato com o seu parlamentar. Olha, senhor parlamentar, eu quero isso. Isso aqui não pode acontecer, os senhores têm que fazer alguma coisa. Então, a tal radicalização, extrema-direita, que a esquerda e as demais canalhadas brasileiras impõem à direita, ela ocorre porque o cidadão brasileiro ele não se sente representado e ele não vê nenhum poder ou instituição agindo de acordo com os interesses do Brasil, em primeiro lugar, da lei, da ordem e principalmente de acordo com o povo, com o eleitorado. Eu acho que nesse ponto é claro, né? Não tem dúvidas aqui a serem sanadas quanto a isso. Agora, é evidente que o que diz aqui o desembargador
é de que, olha, vocês é que são os eleitos, vocês é que têm que agir, vocês não podem se curvar diante das atitudes, de decisões de uma pessoa que não tem um voto sequer, ou seja, não há representação do povo nos atos dessa pessoa. Isso também está claro. Mas eu quero chamar atenção, porque quem diz isso aqui é o desembargador William Douglas. Mas eu quero chamar atenção até mesmo do desembargador. O Estado brasileiro, e principalmente o judiciário, se encontra aparelhado. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República existem, primeiro, para defender a Constituição, seu cumprimento e aplicação, a lei, cumprimento e aplicação, defender os direitos coletivos e difusos, o direito de uma pessoa e o direito de uma classe, o direito da coletividade da sociedade. Então, o Ministério Público, ele, de uma certa forma, também foi omisso e tem muita responsabilidade no que está acontecendo no Brasil em relação às decisões inconstitucionais, ilegais, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que constitui um crime de abuso de autoridade. Por quê? O Ministério Público Federal, a PGR, não fez uma denúncia contra o ministro, dizendo: olha, senhor ministro, o senhor está cometendo um crime de abuso, o senhor está descumprindo a Constituição. Estamos denunciando Vossa Excelência, infelizmente. Esse é o primeiro ponto. Se o Ministério Público tivesse agido logo da primeira ocasião, da primeira oportunidade, em que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, instituiu ali medidas contra pessoas, canais, né, presidindo inquéritos ilegais e inconstitucionais, a PGR tivesse dito: olha, senhor ministro, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor continuar, nós somos obrigados a denunciá-lo. O senhor vai ser processado, pode ser preso, pode ser condenado. Mas aí eu pergunto aos senhores, desde 2018, quando que os senhores viram o PGR, o Ministério Público Federal, se manifestar dizendo: olha, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. Os senhores estão extrapolando as suas funções, os senhores estão cometendo crimes de abuso de autoridade, os senhores estão descumprindo a Constituição, que, segundo a própria Constituição, vocês teriam o dever de guardá-la e protegê-la e fazer cumprir. Sim, tudo isso levou as pessoas às ruas por diversas vezes e também foi responsável pelos atos do 8 de janeiro. Porque o povo brasileiro, ele não se sente representado pelos políticos, ele não se sente protegido pelos poderes e pelas instituições, principalmente o Ministério Público. Isso pouca gente fala, pode procurar aí nos canais aí que vocês acompanham, pouca gente fala sobre isso. Se o Ministério Público não tivesse se omitido lá atrás, quando começaram as arbitrariedades, os crimes de abuso de autoridade, descumprimento da Constituição, nada disso teria ocorrido. O próprio governo Bolsonaro teria passado pelo Brasil sem muitos entraves, sem muitos problemas. Os ministros seriam colocados no seu devido lugar, porque sentiriam o poder da lei, o poder do Estado, os corrigindo. E, evidentemente, que, conforme disse o desembargador William Douglas, sim, o Congresso Nacional é outro culpado de tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu após, principalmente o 8 de janeiro. Por quê? Eu já disse isso aqui em lives, meus caros amigos. Simplesmente porque o Congresso Nacional tem o poder de fazer as leis. O Congresso Nacional poderia, por exemplo, fazer uma emenda à Constituição, limitando os poderes do STF. O Congresso Nacional poderia fazer uma lei em que determinadas medidas não fossem julgadas pelo STF para que elas não fossem politizadas pelos partidos de esquerda. Volto a dizer, se houvesse vontade por parte do Congresso e não a omissão, isso se resolveria em um mês.
na convocação de uma sessão extraordinária. Mas não há vontade. E o que ele diz aqui, o desembargador William Douglas, ele está correto. Ele só se esquece que também o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da União, elas têm responsabilidade nisso também, porque não fiscalizaram a aplicação da lei e não denunciaram os crimes cometidos pelos ministros do STF. Então não adianta a esquerda, alguns setores da sociedade, os próprios ministros, que estão a todo tempo praticando o ativismo judicial, a militância de esquerda, a defesa de pautas da esquerda e da ideologia de esquerda, não adianta eles dizerem o seguinte: olha, o Brasil ele está polarizado aos extremos porque político A e político B levaram o Brasil a esse quadro. Isso é mentira. Se desde o começo aqueles que tinham mandato e estavam investidos em cargos, nos poderes e instituições, principalmente no Ministério Público, se eles tivessem agido, e ninguém está falando aqui de nada fora da lei, tudo dentro da lei, as coisas não teriam chegado ao momento que nós estamos vivendo. E agora, meus caros amigos, fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. Agora sim, se inventarem de cumprir a lei, se o Congresso Nacional, de fato, tentar ir para cima da ditadura, que aí está, aprovando leis para simplesmente barrar os atos ditatoriais, nós vamos ter um embate no Brasil, um embate muito sério, de consequências imensuráveis, e que vai envolver o povo mais uma vez. O povo que já fez as suas escolhas, o povo que já elegeu, que neste momento este povo não tinha que estar se preocupando com política, porque a parte que cabia a ele do contrato social foi cumprida. Ele votou, elegeu, e a partir dali ele teria que simplesmente, se nós tivéssemos uma classe política séria, o cidadão deveria que, a partir daquele momento que ele votou, houve eleição, estão eleitos os candidatos, ok, a partir daí o cidadão vai tomar conta da vida dele, da família dele, do dia a dia dele, ponto final. Para finalizar esse vídeo, nós precisamos de mais pessoas como o desembargador William Douglas se manifestando, cobrando. A atitude dele já deveria ter sido tomada por associações ligadas ao Poder Judiciário, associações dos magistrados, associações do Ministério Público, mas ninguém faz nada. Parece que está todo mundo protegendo a ditadura que está aí no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos continuar aí formando a Rede Patriota. Não se esqueça de seguir todas as nossas redes sociais que estão descritas abaixo do vídeo. Esta é mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.